Salve família Tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos. Vídeo de pré-jogo para deixar você por dentro das notícias de São Paulo e Palmeiras. Nesta segunda-feira, o jogo às 8 horas da noite, o São Paulo recebe o rival no Morumbi e o choque rei já começou. A gente vai falar deste jogo, muito obrigado pela sua presença, deixa o seu like, se inscreve aí no canal que ajuda muito. Eu conto com o seu apoio, ativa o sino de notificações para receber todos os vídeos. E assim você vai ficar por dentro das notícias e informações do São Paulo. E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui e dos novos inscritos. Vamos falar desse jogo? A gente vai falar aí do treino do São Paulo, né? O São Paulo que continua treinando de olho nesse clássico choque rei. Mais um confronto pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo que teve bastante movimentação, trabalho tático dentro de campo. Tem vários jogadores à disposição, ainda não pode contar com Ramos Rodrigues, nem Lucas Moura, nem Rafinha e nem Wellington Rato, mas tem o retorno de alguns jogadores, né? Principalmente aí o Moreira, que estava lesionado, e o Luiz Gustavo, podem estar relacionados para essa partida. As informações que o São Paulo fez bastante treino aí, né, na semana, após a partida contra o Barcelona de Guayaquil, um trabalho tático posicional dentro de campo, além de ensaio de bolas paradas, 11 contra 11, e ajustes táticos dentro do gramado, além de um vídeo exibido para os atletas. Informação de uma provável escalação aí do São Paulo, né? O jogo aí às 8 horas da noite, com transmissão exclusiva do Premier. O Zubeldia deve colocar o São Paulo no 4-2-3-1. Pode também aparecer uma linha com 3 zagueiros, recomendado aí pelo Muricy Ramalho e pelo Milton Cruz, né? Lembrando aí que é um jogo diferente, o São Paulo tem que tentar também se precaver ali contra os contra-ataques do rival, que às vezes leva muito perigo. E se for na linha de 4 jogadores, o Luciano deve ter a sua posição dentro do campo. Já numa provável linha com 3 zagueiros, o Luciano sairia para a entrada do Diego Costa. Tá, então são essas as informações. Rafael, Alan Franco, Arboleda, Igor Vinícius e Wellington. Pablo Maia e Alisson, Ferreirinha, Luciano, André Silva e Caleri. O São Paulo no 4-2-3-1. Numa eventual mudança na escalação, o Luciano saindo para a entrada do Diego Costa, o São Paulo ficaria numa formação de 3-4-2-1. Trabalhando ali na frente o Ferreirinha e o André Silva, né, pelo meio e pelo ataque, e o Caleri centralizado como centroavante. A formação aí também pode ter entrada de Michel Araújo pelo lado esquerdo, vai depender também aí da opção do Zubeldia, mas eu acredito que o Ferreirinha deve ser titular nessa partida. Informações da escala aí de arbitragem, né? O árbitro principal é o Wilton Pereira Sampaio, é um árbitro FIFA. O assistente número 1 é o Bruno Rafael Pires, também FIFA. E o assistente 2 é o Luanderson Lima dos Santos, também FIFA. O quarto árbitro é Rafael Rodrigo Klein, FIFA também, né? O grupo todo da FIFA aí, para tentar diminuir, né, os erros e problemas e polêmicas com a arbitragem. O assessor Edenilson Corona e o árbitro de vídeo é o Wagner Heiway. Aí existe um grande problema que eu não confio nem um pouco nesse árbitro. Já no AVAR estará Clóvis do Amaral da Silva, né? Então, os dois principais árbitros de campo, o quarto árbitro, né, e o árbitro de vídeo, na minha opinião aí, grandes problemas vêm pela frente, né? Não vai ser um jogo fácil, um jogo aí também difícil para a arbitragem, né? Teve muita polêmica nos últimos jogos, no último jogo entre Palmeiras e São Paulo, envolvendo a arbitragem. Vamos torcer para que o Wilton Pereira Sampaio não prejudique o São Paulo nessa partida, né? Para que ele seja imparcial e vença aquele que for melhor, aquele que merecer a vitória. Vamos falar também das informações, né? Já houve também um acerto fora do campo nos bastidores e São Paulo e Palmeiras acertaram os protocolos para o primeiro clássico após a confusão pelo Campeonato Paulista, né? Naquela oportunidade, Belmonte acabou falando um pouco mais do que deveria, citou, né, falando ali em nome do Abel Ferreira, alguns xingamentos, né, pronunciamentos xenófobos, né? E aí houve muito problema, muita polêmica também com a arbitragem do Matheus Candançan, uma arbitragem confusa que gerou muita polêmica, muitos problemas para o São Paulo aí. Teve que pagar algumas multas, né, o Tricolor.
E aí, o principal problema também daquele jogo foi a sala de imprensa coletiva, que não foi disponibilizada para a equipe do rival. Agora parece que já tem essa sala à disposição do Palmeiras, né, que é o rival no momento, e o Abel Ferreira deve conceder entrevista normalmente. Lembrando que no último jogo não teve nem a entrevista coletiva do técnico do rival. Então são informações de ajustes fora do campo para que não haja nenhum problema, nenhuma polêmica envolvendo o clássico Choque Rei, que é o jogo mais aí esperado dessa rodada, né? Lembrando que é um clássico aí muito importante no Campeonato Paulista. Para a gente atualizar também sobre as informações aí do São Paulo, galera, os próximos jogos do Tricolor, o São Paulo tem aí nos jogos de maio, Águia de Marabá, depois tem o Vitória fora de casa e Cobressal fora de casa. O Vitória pelo Brasileirão, o Águia de Marabá pela Copa do Brasil e o Cobressal pela Copa Libertadores. Na sequência dos jogos de maio, o São Paulo enfrenta o Fluminense no Morumbi pelo Brasileirão, Libertadores enfrentando o Barcelona de Guayaquil também no Morumbi. Pela Copa do Brasil, o jogo de volta entre São Paulo e Águia de Marabá no dia 22 de maio aí. Pelo Campeonato Brasileiro, Internacional e São Paulo. São Paulo visita o Inter fora de casa. E depois tem um último confronto no mês de maio pela Conmebol Libertadores, São Paulo e Tajeres. E aí o São Paulo define a sua classificação, sim ou não, né? A classificação do São Paulo para a próxima fase da Libertadores. Muitos jogos importantes, né? Tem pelo menos aí mais de 6 jogos no mês de maio, né? O São Paulo vai ter 8 jogos aí no mês de maio. Se a gente for contar o jogo com o Palmeiras aí, que acontece nesse dia 29, né? 9 jogos importantes aí pela frente, né? Então, é praticamente uma rodada aí muito importante, né? Um mês muito importante para o São Paulo. Uma rodada também muito importante pelo Campeonato Brasileiro. E o São Paulo que precisa da vitória, né, galera? Não dá para pensar em outro resultado a não ser a vitória contra o Palmeiras aí na próxima rodada. Vamos falar da classificação do Campeonato Brasileiro. Momentaneamente, eu gravo esse vídeo domingo agora a partir de 6 horas da noite, né? O Botafogo venceu o Flamengo e chegou a 9 pontos. Atlético Mineiro com 8 pontos. Bragantino 7. Bahia 7. Cruzeiro 7. E Flamengo 7 pontos. O grupo com 6 pontos, Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional. E na sequência o Criciúma, no meio da tabela ali na 10ª colocação, com 5 pontos. Virando a tabela, Fortaleza com 4, Corinthians que venceu o Fluminense com 4, Palmeiras 4 pontos, Juventude 4 pontos e o próprio Fluminense com 4 pontos. Na sequência, São Paulo com 3 pontos, Vasco da Gama abre a zona de rebaixamento com 3, Vitória 1 ponto, Atlético Goianiense nenhum e Cuiabá também nenhum ponto até o momento, né? São os jogos, a classificação, né, do Campeonato Brasileiro. Restam alguns jogos no final da noite aí de domingo, né? Fortaleza e Bragantino, Juventude e Atlético Paranaense e Internacional e Atlético Goianiense. E na segunda, São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Os jogos que já acabaram aí pela rodada, né? O Cruzeiro venceu o Vitória por 3-1, o Corinthians venceu o Fluminense por 3-0, o Botafogo venceu o Flamengo por 2-0, um baita jogo aí do Botafogo, né? O Bahia vencendo o Grêmio por 1-0, os jogos do sábado. O Cuiabá perdendo para o Atlético Mineiro por 3-0. A vitória por goleada do Criciúma em cima do Vasco da Gama por 4-0. Foram os jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro, né? E agora a gente vai conferir aí São Paulo e Palmeiras nesta segunda-feira no Morumbi. Um jogo importante para o São Paulo, um clássico. O desafio, né, o duelo aí entre Zubeldia e Abel Ferreira. Vamos ver como é que vai ser esse jogo e a gente volta na segunda-feira para repercutir essa partida após o jogo aqui no canal com o vídeo de pós-jogo. A gente vai estudar também se dá para fazer aí uma live antes da partida, né, o jogo que é às 8 horas da noite. E fica ligado aqui no canal para você não perder as informações aqui. Ativa o sino de notificações.
marca, né, como todas, para você receber todos os vídeos. E se tiver aqui live, vídeo, informação, você vai ficar por dentro. Um forte abraço para você, uma excelente semana, tamo junto sempre. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, pelos novos inscritos e também você que sempre cola aqui no canal do Turbina para ajudar aqui o nosso trabalho. Galera, muito obrigado pela presença, um forte abraço. Valeu!